Boa noite a todos. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Eu vou pedir pela milionésima vez. Se vocês não curtirem, o YouTube não vai indicar o vídeo. Não esqueçam do meu patrocinador, Origem Eventos. Vocês estão reparando que a minha filha está com um bracinho aqui querendo atrapalhar meu vídeo. Acione as notificações. E quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Se eu tiver uma visualização, a você que está assistindo, eu agradeceria muito. Gente, já foram vendidos, pelo menos anunciados, 15 mil ingressos para o jogo do Vasco com o Grêmio domingo, estreia do Brasileiro. Não sei se terminou, o Grêmio estava perdendo do Pato em casa. E o Fluminense está jogando agora, está 0-0, mas eu só queria falar uma coisa para vocês. Hoje, de uns anos para cá, 20 times disputam o Campeonato Brasileiro, 4 caem. 4 caem e 14 disputam ou Libertadores, ou pré-Libertadores, ou a Sul-Americana. E os dois ficam naquela água de salsicha. Não desce, não sobe, não disputa nada. Justamente o Vasco foi um desses. Vocês veem o exemplo de, por exemplo, Botafogo, Flamengo e Fluminense, disputando Libertadores. Corinthians, que é uma draga, tá até ganhando fácil de 4-0 aí do Nacional, acho que do Uruguai. Aí tem Cuiabá, sabe, todo mundo. O Vasco não está disputando. Aí vamos pensar assim, a gente está com o elenco curto, mas a gente tem a vantagem, porque aí o Grêmio está jogando hoje, a gente está descansando. Descansando de quê? O Grêmio jogou domingo, jogou hoje, vai jogar com a gente. A coisa tá feia. A coisa tá feia. Não vou ficar me alongando, repetindo o óbvio, o ululante, dizendo que a gente precisa, que o cobertor tá curto, que não contrata ninguém, que não sai ninguém. Um dia diz que o cara vem, outro dia diz que não vem. Um dia é Kaique, outro dia é Pelé, Garrincha, Tostão, Doval. Meu irmão, assim, vamos falar sério, né? Fala sério. Vocês veem aí times, o próprio Fluminense, que não tem essa pujança, esse apelo que o Vasco tem. Os caras foram campeões da Libertadores. Eles conseguem patrocínio master de 50 e tantos milhões. O Vasco está quase 90 dias, está quase 3 meses sem um patrocinador master. Aí chega agora contra o jogo com o Grêmio, vai arrumar um patrocíniozinho pontual. Um diretor, um CEO, aliás, né, que acumula cargos de marketing, diretor de futebol, CEO, o raio que o parta, não faz nada. E a gente continua com o cobertor cada vez mais curto. Esse cobertor está tão curto que ele não cobre a minha filha, que tem 8 anos hoje. E sabe uma coisa que ninguém comenta? Ninguém cobra ao Jorge Salgado e os seus asseclas. Aquele interlocutor que fala bonito, político, né? Ninguém fala, ninguém cobra. Mas ele saiu, mas foi isso que ele deixou lá. Foi para essa SAF que ele vendeu. Enganou todo mundo. Não só a mim, como milhões de torcedores e como a grande maioria dos sócios e dos conselheiros. Ninguém chama para dar uma satisfação, e poderia chamá-lo sim, ele foi presidente, ele é benemérito do Vasco, ele pode ser chamado pelo conselho, pode ser chamado pelo conselho fiscal, pode ser chamado até para uma entrevista. Eu acho que ele tem que se explicar sim. Porque senão aí levantam muitas suspeitas, como disseram, não, ele quis fazer logo a SAF, a primeira que veio, porque ele tem participação na SAF, porque aí ele pegou o dinheiro que ele tinha emprestado, mais de 30 milhões no Vasco. Quer dizer, quem tem boca fala o que quer, mas também arca com as consequências. E o cara hoje sumiu. Ninguém faz uma interpelação, ninguém chama para conversar, ninguém o procura para entrevista. Sobrou o que para gente? Sobrou uma SAF que usa o Vasco para girar o dinheiro e para ganhar dinheiro. Eu repito aqui, eles não fizeram nenhum aporte. Sabe por quê? Porque com a venda de jogadores, eles já pelo menos empataram. Se bobear até já, lucraram
com o dinheiro que eles colocaram lá. Ah, mas eles pagaram a dívida. Que dívida, cara? Quando você pega uma empresa americana, né, sem suspeitas, boa das pernas, você negocia com a pessoa com a qual você está devendo em outros termos. Você parcela a dívida, você diminui a dívida. Aí a gente tem hoje um presidente associativo que fica impedido de falar por força do contrato. Lógico que ele sabe o que tem nesse contrato da SAF. Mas eu repito, ele, os vices, o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, formado pelos conselheiros eleitos, os natos, que são os beneméritos, os grandes beneméritos, a torcida, alguém tem que fazer uma coisa. Eu não posso ser uma voz clamando no deserto. Porque eu tenho muito youtuber vascaíno, muito. Uns até ganharam dinheiro, ficaram até milionários com seus trabalhos honestos. Mas aqui, eu, por enquanto, tá? Por enquanto, proibido pela minha esposa. Eu não peço Pix. Tem nego rico que tá pedindo Pix para pagar passagem de avião. E aqui eu não peço nem para pagar uma conta de luz aqui da minha casa. E esses canais fazem festas. Quando eles vão entrevistar alguém para ser contestado, pessoas que eles mesmo falam mal, e, meu irmão, ficam adocicados do cacete. Eles levantam a bola para os caras cortarem, para não ficar aquele mal, aquela coisa arranhada, mal entendida aqui, outra acolá. Não. Não aparece nada, não aparece ninguém. Tá? A diferença que a gente tem hoje é que de um clube que não tinha credibilidade, nós temos hoje por causa de duas coisas. Dizem, os pagamentos estão em dia, tanto da associação, quanto da comissão técnica, quanto da Vasco SAF. E porque o Vasco hoje se tornou um clube, não é modismo não, modismo é do outro lado de lá, mas o Vasco se tornou um clube inclusivo de todas as questões. É um clube que ajuda o pessoal da barreira, é um clube que dá cesta básica, é um clube que abraça a causa das pessoas deficientes, é um clube inclusivo com os LGBTQIA+, é um clube inclusivo com as pessoas de cor, com os índios. Então, ele abraçou todas essas causas. Mas isso basta para a gente, que se acostumou com um clube vitorioso, basta para a gente se tornar um clube apenas com histórias fora do campo, muito bonitas, lindas, que até a Globo News falou sobre a resposta histórica daquela carta que o José Augusto Prestes, escreveu. Ele ficou 1 ano e meio no Vasco e ele tomou uma atitude importantíssima para o futebol do mundo, quando ele assinou essa carta. Agora vamos viver o quê? De histórias antigas e de histórias bonitas atuais? Legal. Com isso, nós conseguimos manter mais ou menos o nosso número de torcedores aqui. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas vamos ficar ali. Porque realmente, por mais inclusão que nós estejamos, e por mais lado certo da história, as crianças não entendem isso. As crianças não entendem muito isso. Aí elas vão ver o outro time ganhando, criança quer ver o time que está ganhando. Ela não vai saber que é racista, não vai saber que é homofóbico, não vai saber. Aí o que a gente faz? Passa um vídeo na televisão, no computador, no celular, mostra para os nossos filhos, olha lá que bonito, o Vasco ganhou. Quando? Tem 20 anos. O Vasco ganhou quando? Tem 30 anos. O Vasco tem o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, Roberto. O Vasco tem o segundo maior, Romário. E o Vasco tem o terceiro maior, Edmundo. O Vasco tem os 3 maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi campeão brasileiro em 74, com o Roberto Dinamite sendo artilheiro aos 20 anos. Foi o primeiro campeão brasileiro do Rio. Foi o primeiro campeão do Maracanã. Foi o primeiro campeão sul-americano brasileiro. O Vasco ganhou do Real Madrid, do Barcelona lá, dando goleadas de 6-2. Tivemos, depois de uns anos para cá, essa camisa da época então, que nós conquistamos a Libertadores, conquistamos o Rio-São Paulo, conquistamos a Mercosul, o Brasileiro 2 vezes, alguns estaduais, taças. E agora? Agora, nem a inteligência está sendo usada, porque há anos eu falo, antes Rio, e agora todo mundo bate palma para mim e me dá uma razão. Antes, o campeonato da Libertadores era dificílimo, porque os times tinham mais ou menos uma igualdade econômica
sul-americanos, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai menos, mas também beliscava uma Libertadores, uma que eu taco lá, só que hoje em dia está todo mundo ferrado de bolso. E o time dos brasileiros, eles acabam alcançando mais rápido a Libertadores do que o brasileiro. O brasileiro é mais difícil. Mas nem chegamos na Libertadores. Aliás, não chegamos nem na Sul-Americana, quiçá Libertadores. Enquanto isso, a gente hoje está vendo Fluminense na Libertadores, o Flamengo, o Botafogo, vendo os outros times jogando campeonatos sul-americanos com times que nós nem conhecemos. Tem times que nós ficamos sabendo da existência dele nesses campeonatos, principalmente sul-americana. E nós, que estamos sem jogar 3 semanas, vamos jogar com o Grêmio agora, com um time limitadíssimo, sem nenhuma contratação. Resta o quê? Rezar, ajoelhar e torcer por mais um ano não cair. Nós, torcedores, os mais novos, coitados, principalmente os mais novos, minha filha de 22 anos, por exemplo, a pequenininha, está se acostumando com porcaria, de não cair. Antes, eu ficava chateado quando o Vasco perdia o título. Muitos por causa do sistema que vocês sabem. Sistema, né? E agora? O que faz? Vai jogar com o Grêmio. Aí vai perder. Vai dizer o quê? Não, é porque é início do campeonato e o Grêmio estava mordido. Mordido tô eu, amigo. Mordido tô eu. Tô mordido. Parece que um pitbull arrancou um pedaço da minha bunda. Gente, eu vou terminar o vídeo, que as minhas filhas começou a rir, minha esposa também, mas não tô para rir não, tô mais para odiar. Tenho vontade de quebrar tudo, mas vamos manter a calma com a fé em Deus, Jesus Cristo, é apenas futebol. Uma boa noite, que Jesus Cristo, Nossa Senhora, Deus acima de tudo, o Espírito Santo de Deus, todos os santos e anjos, abençoem a todos vocês, vossas famílias.